Fala, meus queridos aspirantes a trade ou traders. Eu sou Leandro Lima, sou trader há bastante tempo no mercado de opções binárias e hoje eu preparei uma aula sensacional que vai te ajudar bastante nos seus próximos trades. Qual é essa aula? O quadro já está montado, análise fundamentalista versus análise gráfica. Qual que é a melhor? Qual a melhor situação? Em que momento eu devo usar a análise fundamentalista e a análise gráfica? Fique aqui, não saia dessa aula. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que vamos falar nesta aula para você se fundamentar a fazer o seu próximo trade e ter bastante assertividade usando essas duas análises. Eu sou Leandro Lima e você que está chegando aqui agora, assine o sininho, se inscreva no nosso canal para você receber em primeira mão as próximas aulas que iremos subir aqui no nosso canal. E você que ficar até o final desse vídeo vai receber uma dica matadora que vai te ajudar com certeza nos seus próximos trades. Então, sem mais delongas, vamos para o quadro entender o porquê de cada uma dessas análises e como elas podem nos ajudar nos nossos próximos traders. Vem comigo! Análise fundamentalista versus análise gráfica. O que a fundamentalista traz para nós traders? A fundamentalista é muito importante porque ela traz o histórico do que está acontecendo em determinada empresa, em determinado ativo. Muitos investidores se fundamentam nessa análise fundamentalista. A exemplo do Warren Buffett, um multimilionário que se fundamenta nessa análise fundamentalista. Ela traz para nós fundamentos do investimento, ela traz embasamento, traz um alicerce para que nós investidores possamos dar o próximo passo com assertividade no mercado. Ela traz também, ela mostra a saúde financeira de uma empresa ou de um determinado país, as documentações, o histórico de cada empresa, de cada país, tudo isso embasa numa próxima tomada de decisão de um investidor. A análise fundamentalista traz também, anuncia os novos investimentos. Então, o investidor que está preocupado em dar o próximo passo, ele usando da análise fundamentalista, ele traz os números para que os investidores tragam novos investimentos através dessas análises fundamentalistas. Na análise fundamentalista também, ela tem informação em primeira mão. Grandes investidores, grandes players do mercado têm informações em primeira mão se usando da análise fundamentalista. Porém, há um contraponto. Ela depende muito da transparência da empresa ou de um governo para que ela possa ser uma análise eficaz. Já em contramão da análise fundamentalista, nós temos a análise gráfica, que nada mais é. Primeiro ponto, mostra as emoções e o sentimento do mercado. Através do gráfico você consegue identificar qual é as emoções e quais são as reações do mercado em determinado ativo, em determinada empresa, em determinado país. De uma simples ou a mais avançada análise gráfica, você consegue identificar quais são os pontos em que esse ativo subiu, em que esse ativo depreciou e em que ponto você deve comprar ou vender esse ativo. Muito importante, a análise gráfica mostra também o cenário atual e o cenário passado. Através do gráfico você consegue mensurar em que ponto essa empresa ou esse ativo teve o seu pico e em que ponto ele teve o seu déficit. Isso é muito importante na sua análise gráfica para que você faça com exatidão a sua análise e consiga ter o máximo de assertividade possível. Na análise gráfica também ele mostra a tendência. Qual que é a tendência? Se ele está de alta, se ele está de baixa, se ele está numa zona lateralizada, se ele está numa tendência em que há otimismo de comprar, há otimismo de vender, e com a análise gráfica você consegue entender e fazer consequentemente a melhor opção em comprar ou vender naquele determinado ativo, naquele determinado momento. Na análise gráfica também transforma o fundamentalista em números. Na análise gráfica você consegue identificar os pontos em que pode haver uma ruptura daquele momento ou pode haver uma depreciação daquele momento. Você consegue identificar esses pontos e com isso melhorar com certeza os seus trades. Na análise gráfica depende nada mais, nada menos de que você trader para analisar e fazer a melhor entrada, fazer a melhor compra ou fazer a melhor venda, se utilizando da análise gráfica. Leandro, você falou as qualidades das duas análises gráficas, mas qual eu devo usar? Qual eu devo amparar para fazer o meu
a minha análise e as minhas entradas. Eu te digo, a soma das duas irão te fazer ter um melhor resultado nas suas análises e nos seus trades no dia a dia. É importante você se utilizar da análise fundamentalista, porque às vezes em determinado ativo que você está operando naquele determinado momento tem várias notícias e é importante você se amparar dessas notícias para fazer o seu trader e não romper ou não cair num determinado ativo em que você está operando. Às vezes você está operando ali, entrou numa zona de suporte, você quer vender e você quer comprar e tem uma notícia que faz com que esse ativo caia, então você deveria vender e essa sua análise acaba caindo. Porque você tem que se amparar nas duas análises. As duas análises em conjunto vai te ajudar com certeza a ter o seu melhor trade. Então é importante você somar as duas análises, a análise gráfica com a análise fundamentalista daquele dia, para que você tenha a maior assertividade nos seus trades. Leandro, como é que eu faço essa análise fundamentalista? É simples, essa é a dica para você que ficou até aqui no final desse vídeo, para você então se inteirar do mercado e saber das notícias que estão ocorrendo no dia a dia. É simples, é só entrar lá no site TradingView, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você então se inteirar de todas as notícias que estão ocorrendo em pares de moedas desse dia. E as notícias mais fortes você não opera naquele dado momento, espere as notícias passarem, o gráfico ficar em uma região em que você está confortável para fazer o seu trade e assim você consequentemente ter uma maior assertividade nos seus trades. Então é importante, tá? Você que ficou até aqui ao final, acesse, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o TradingView para você analisar as notícias do dia e não errar nos seus trades, porque é importante, né? E já cometi isso. Às vezes eu tava aqui numa zona aconteceu isso comigo semana agora. Eu estava aqui em uma zona de suporte, né? O gráfico veio uma, veio duas, na terceira era o meu sinal de compra. E aí quando eu comprei, passados 30 segundos, uma notícia derreteu a vela e eu tomei um loss feio, porque não me atentei a análise fundamentalista, né? Esqueci naquele dado momento de olhar as notícias e acabei tomando loss. Então é importante você unir as duas análises para você ter uma maior assertividade nos seus trades, tá? Então fica aqui essa dica. Você que gostou dessa aula, deixa o seu like, comente, compartilhe com seus amigos que estão iniciando o trade para que eles possam errar menos no mercado e ter um maior número de assertividade, com isso lucrar mais neste mercado de opções binárias. Fica essa dica, um forte abraço, eu sou Leandro Lima e estou aqui para te ajudar.